Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber essa regra, tá? Isso aqui é fundamental. É como se fosse, 5 vezes 5, 25. Derivada de secante, secante tangente. Tem que ser imediato, tem que ser rápido. A gente usa isso tanto em derivadas como integrais. Se aparecer para você a integral da secante de x, aí é exatamente o contrário. O que você deriva aqui da secante tangente é secante de x mais c. Então a gente usa muito isso em derivadas integrais. Mas na aula de hoje, eu vou te mostrar por que a derivada de secante é secante tangente usando a definição de derivadas. Se o professor pedir para você resolver na definição, você tem que usar esse limite aqui, ó. Limite quando h tende a zero de f de x mais h menos o f de x dividido por h. Então tá vendo que a matéria tá toda vinculada? Você tem limite de derivadas integrais, que são as três principais matérias do cálculo, né? Só que toda derivada é um limite e as integrais são as derivadas ao contrário. Então a matéria é cumulativa. Para você passar em cálculo de primeira, cuidado com isso. Porque você está estudando limite, acabou a matéria de limite, você começa derivadas. Não é para desprezar tudo que você viu em limites, não. Você tem que lembrar tudo que você estudou em limites para entender derivadas. Aí acabou derivadas, tem que saber limites derivadas para você entender integrais. Infelizmente, a matéria de cálculo ela é acumulativa. Então, essa regra aqui vale para qualquer função. Por exemplo, calcula para mim a derivada da tangente de x. É secante ao quadrado. Você já deveria saber disso, hein? Derivada de tangente é secante ao quadrado de x. Mas, se você quiser resolver na definição, você teria que calcular o limite quando o h tende a zero de tangente de x mais h, o que é um f de x mais h, né? Você vai jogar x mais h no x da tangente, menos f de x, que é a tangente de x, dividido sobre h. A resolução desse limite, que não é simples, tá? Tem vários passos que você tem que seguir, tem que saber um pouco de trigonometria. A resolução desse limite vai te dar a derivada de secante quadrado, a derivada de tangente, né? Que é secante quadrado. Eu já resolvi a derivada de tangente em um vídeo anterior. Vou colocar aqui para você, no card, para você assistir esse vídeo aí, se você quiser. E um outro exemplo, vamos supor que peça para você calcular a derivada de seno de x. Qual a derivada de seno? Tem que saber essa resposta, hein? Derivada de seno é mais cosseno de x. Agora, se pedir na definição, você vai ter que jogar nesse limite. O primeiro passo é você saber montar esse limite, porque muito aluno trava na montagem do limite e não consegue passar em cálculo de primeira. Como é que você vai resolver um limite sem nem saber qual o limite é? Porque essa regrinha aqui, ela serve para qualquer função, mas você tem que saber substituir nela, né? Então, e se pedir derivada do seno de x da definição? Olha só, como que esse aplicativo é legal. Eu consigo duplicar a linha, apagar o que eu estou querendo e depois só modificar. A aula rende muito mais do que uma aula presencial. Em vez de escrever isso aqui tudo de novo, eu só duplico. Também poderia ser a derivada de cosseno. Derivada do cosseno de x é menos seno de x. Opa, menos seno não. Menos cosseno de x. E se pedir... Espera aí que eu viajei aqui, galera. Eu viajei aqui. Espera aí. Qual é a derivada do cosseno de x? É menos seno de x. Tudo bem? Essas derivadas que eu estou colocando aqui, ó. Derivada de tangente, secante quadrado. Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Isso são derivadas imediatas. Tem que saber isso para passar em cálculo de primeira. Só que alguns professores pedem para você fazer na definição. Se pedir a derivada do cosseno na definição, você tem que fazer o mesmo limite. Só que agora fica cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. Eu já resolvi a derivada de tangente, de seno e de cosseno na definição desse canal. Vou colocar o link aqui para vocês consultarem, tá bom?